Muito boa noite para você que nos assiste, que nos acompanha nos meios de comunicação da Associação Central Sul-Grandense, seja no YouTube, seja no Facebook. A sua presença é uma alegria para nós. Nós estamos nos cultos de quartas-feiras, tendo essa programação especial, esse quadro Qual a Saída? E cada noite temos recebido convidados especiais e temos também debatido e estudado temas muito interessantes. E hoje nós estamos recebendo novamente aqui no nosso quadro, na nossa sala de bate-papo, alguns amigos muito queridos, e eu quero começar apresentando eles para vocês. Estamos recebendo aqui o pastor Marcos Júnior, nosso presidente da associação, também o pastor Fray Calderon, que é o departamental dos desbravadores, aventureiros, essa turma sempre animada, não é, pastor? E o pastor Rogério Gurniak, que é o nosso ministerial e também o departamental de mordomia. Sejam todos muito bem-vindos aqui à sala de bate-papos nessa noite. Eu sou o pastor João Lorini e nós estaremos debatendo nessa noite sobre o assunto da morte. É a morte o fim? Uma pergunta que talvez você já saiba a resposta, mas que muitas pessoas não a sabem completamente. Obviamente, você tem ouvido muito falar sobre esta pandemia do novo coronavírus. E essa pandemia tem trazido muita preocupação, muita ansiedade por vários fatores. E um dos fatores é o número alto de mortes. Hoje, nós estamos no mundo com pouco mais de 483 mil mortes devido ao novo coronavírus. E no Brasil, nós passamos a marca de 53 mil mortes por causa do coronavírus. E essas mortes têm acontecido em vários países, em vários lugares, e isso tem trazido medo para as pessoas. Interessante que algumas pesquisas têm sido feitas nesse momento e algumas coisas têm aparecido. Uma delas é que, aqui no Brasil, o número de casos de depressão está aumentando. A nível de mundo, foi feita uma pesquisa que detectou que as pessoas estão tendo mais pesadelos durante a pandemia. Isso porque existe um medo generalizado. Será que vou pegar essa doença? Será que algum familiar vai pegar essa doença? Se pegar, como vamos reagir a essa doença? E o principal de todos os medos tem a ver com a morte. Será que se eu pegar essa doença, eu irei sobreviver ou eu vou morrer? E se alguém de minha família pegar essa doença, será que vai sobreviver ou vai morrer? Muito disso tem a ver com a morte e a visão que a pessoa tem a respeito desse assunto. E é sobre isso que nós iremos estudar essa noite à luz da Bíblia. O que é a morte? E será que a morte é de fato o fim? E nós vamos começar a nossa conversa, vamos começar abrindo a Bíblia, e eu quero começar conversando com o pastor Marcos. Pastor Marcos, seria importante, para iniciarmos esse bate-papo, nós entendermos o que é a morte à luz da Bíblia. O que é a morte? O que podemos entender sobre a morte olhando para as Sagradas Escrituras? Bem, pastor João e queridos amigos, então você que está assistindo aí. Primeiro, a gente precisa entender o que é a vida. E eu queria começar por aí, tá? O que é a vida para que todos possam entender o que é a morte. Pega a sua Bíblia aí. Vamos analisar alguns textos aí nesse primeiro momento. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, nós temos ali então o relato da formação do ser humano. Então, nós lemos o seguinte, acompanhem comigo aí. Diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos tentar entender aqui. O texto, pastor João, fala de que nós não temos alma, nós somos alma. E uma coisa interessante, que a palavra alma, no hebraico, nefesh, significa justamente vida, tem a ver com pessoa, né? Tem a ver com ser. Então, isso é importante. Alma na Bíblia não está relacionado com o verbo ter, está relacionado com o verbo ser. Então, para que eu possa entender o que é morte, eu preciso entender então que nós somos formados do pó da terra, mais o fôlego de vida. E isso faz com que a gente possa ser e não ter uma alma. Então, a fórmula é simples. Você pega o pó da terra, é o que diz a Bíblia, mais o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Então, pastor Lorini, veja que nós temos uma fórmula simples, mas que foi complicada ao longo dos anos. Isso tem que ficar claro para todos nós aqui. Então, somos alma, não temos alma. E se nós pegarmos, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 3, verso 19, nós vamos ver que depois, não é, do contexto
de pecado, depois do pecado, nós temos uma afirmação interessante. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a Bíblia fala de maneira muito clara que nós fomos formados do pó, pastor João. E tem uma curiosidade interessante. Se nós pegarmos os elementos que formam a terra, fósforo, cálcio, potássio, manganês, são os mesmos elementos que nós encontramos no corpo humano. Não é por acaso, ok? Então isso tem que ficar claro para cada um de nós que estamos assistindo. Então nós fomos feitos do pó, juntando essa energia, que é o fôlego de vida, e isso é importante, porque eu quero ler um texto aqui que vai esclarecer, ou clarear um pouquinho melhor, que é Eclesiastes capítulo 12. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É a mesma afirmação de Gênesis 3,19. Né? Só que aqui a palavra espírito aparece. A palavra espírito aqui no hebraico é a palavra ruach. Ruach significa vento, hálito, né? Sopro. Não tem nada a ver com uma entidade que se desprende do corpo na Bíblia. O conceito bíblico de morte é justamente o quê? O contrário de vida. Se a vida é a junção do pó da terra, mais o fôlego de vida, que é a energia que Deus dá, que não pensa, que não fala essa energia. Porque o que pensa e fala é a junção, que forma o homem, que forma a alma vivente. Então, o contrário é a morte. Então, quando Deus permite que a pessoa morra, essa energia, esse fôlego, esse sopro, né, o ruach, volta para Deus e o corpo ele vai voltar a ser pó, ele vai, né, apodrecer. Né, é isso que vai acontecer. Então, é isso que é a morte. Se nós pegarmos, por exemplo, no Antigo Testamento, as palavras que nós encontramos para a morte, você vai ver aí, por exemplo, Mavet. Mavet significa morto, matar. Você pode ver em Gênesis 33. Jevá, morrer, mesma ideia. Sheol, domínio da morte ou sepultura. É isso que nós encontramos. Se você vê também, Mavet tem outra ideia, oposto da vida. Ok? E se nós olharmos para o Novo Testamento, pastor João, existem algumas palavrinhas também no Novo Testamento que estão relacionadas à morte. Por exemplo, a palavra necros, você encontra em Atos 28, significa matar ou morrer. A palavra koimaio, essa aqui é muito importante, pastor, porque koimaio foi usada por Jesus relacionando a morte com sono. E a palavra koimaio no grego significa dormir. E também as palavras apolime, significa aparecer ou ser entregue, está em Romanos 4, escatós ou eco, que é estar nas últimas, melo ou telutã, que é moribundo, e hades, que é o domicílio da morte. Então, na realidade, quando está relacionada a inferno, é uma relação à sepultura. Porque nós tivemos um problema, o conceito grego mudou o conceito bíblico de algumas palavras, e isso nos traz problemas. E é o que muitas vezes aparece, não é? Através até mesmo da mídia, dos filmes. Tem, por exemplo, aquele desenho animado e filme também, já desde criança, o Gasparzinho, que é um fantasma que sai, mostrando como se a alma fosse uma coisa que saísse. Então, a pessoa supostamente tem uma alma que sai, mas quando vamos na Bíblia percebemos que a alma não é uma coisa que se tem, é uma coisa que se é. É a composição, a soma do pó da terra mais o fôlego de vida. Eu gosto de usar uma comparação, uma metáfora, para ajudar a entender esse assunto, que tem a ver com uma lâmpada e com a luz, não é? Todas as pessoas têm várias lâmpadas em casa, você pode até apagar e acender para entender isso bem. Quando nós olhamos para uma lâmpada, ela tem alguns elementos físicos ali, ela tem vidro, ela tem alguns elementos metálicos, ela é algo físico. Mas não existe luz só na lâmpada. Só existe luz quando se liga o interruptor e a energia elétrica, para simplificar, até o pastor Rogério trabalhou antes de ser pastor com energia elétrica, né? Simplificando, pastor. Simplificando todo o processo, a energia elétrica vem do gerador e quando entra na lâmpada, aí passa a existir a luz. Então aqui a gente vê o que está em Gênesis capítulo 2, verso 7. A lâmpada seria o pó da terra. O corpo, né? O corpo, exatamente. A energia elétrica representaria esse sopro de Deus. E quando o sopro de Deus entra no corpo, ou a energia elétrica entra na lâmpada, passa a existir luz, passa a existir vida. Então dá para se entender de uma forma muito clara. E a morte é bem o contrário. É você apertar o interruptor para apagar a luz.
Por que apaga a luz? Porque a energia, ela sai daquela lâmpada e ela volta para o gerador. Não fica perdida em algum lugar, ela volta para o gerador. E fica ali apenas a lâmpada física. E não existe mais luz. Então, quando uma pessoa morre, como o pastor mencionou em Eclesiastes 12, verso 3, o espírito volta para Deus, a energia volta para o gerador da vida. Deus, o gerador da vida. E ali fica apenas o pó da terra, fica apenas o representado pela lâmpada, e não existe mais luz, não existe mais vida, não existe mais uma alma vivente. Eu sempre gosto dessa comparação, porque ela é bem simplista e ajuda a entender de maneira muito clara esse assunto. O grande problema, pastor João e queridos amigos que estão aqui, que estão nos assistindo, é que o conceito, por exemplo, de alma foi alterado com a influência dos gregos, que tinha esse mundo dual, não é? Onde, por exemplo, o espiritual é perfeito e o corporal, o carnal é pecaminoso, essa ideia. Então foi mudado, foi alterado, porque alma na Bíblia é pessoa, ok? E espírito na Bíblia significa essa energia, esse sopro que Gênesis 2:7 diz que Deus soprou nas narinas, ele volta esse sopro para Deus. Então o espírito não é uma entidade que se desprende, na realidade é uma energia que é dada por Deus. Podemos dizer que aqui na nossa sala de bate-papo temos 4 almas. E ninguém precisa se assustar, que tem 4 fantasminhas aqui. Tem uma alma chamada Pastor Marcos, outra alma Pastor Rogério, outra alma Pastor Frai e uma alma que sou eu aqui, o Pastor João. 4 almas. Agora, essa questão, ela tem a ver com uma mentira, que é uma mentira de milênios já. É a mentira mais antiga da Terra, podemos assim dizer. Porque quando se diz que a alma não morre e que continua e tudo mais, está se dizendo que a alma é infinita, que a alma não tem fim, que a alma é imortal. E essa mentira não é nova, não é de hoje, não é de agora. Ela é de muito tempo atrás. Pastor Rogério, quando vamos para a Bíblia, qual foi a primeira mentira que Satanás disse ao ser humano? Tem a ver com isso que nós estamos conversando, pastor? Pastor Lourinho, tem tudo a ver com isso. Meu querido ouvinte, meus amigos, a primeira mentira aconteceu no Éden. Lá no Éden, eu quero ler para você Gênesis 3, a partir aqui do verso 1. Né? Olha só como o diabo foi ardiloso e sujo no contato dele com o nosso primeiro casal, o casal Adão e Eva. Eva estava ali passeando pelo jardim, talvez, e nesse momento o diabo ali aparece disfarçado numa serpente e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma afirmação ali já para pegar a mulher, e a mulher responde, dizendo: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse, pastor Lourinho, a primeira mentira: é certo que não morrereis. Mas essa mentira, clara aqui, vou usar um termo bem popular, uma mentira deslavada, né? Porque se Deus disse uma coisa, ele está invertendo, vai além disso. Porque Eva tomou ali, foi enganada pela serpente, tomou do fruto e o comeu e não morreu no instante. Então talvez a mulher tenha se enganado naquele momento. Muitas pessoas se enganam hoje, mas as pessoas estão vivas. Só que ele continua com a resposta aqui no verso 5, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que lhe comerdes, vos abrirão os olhos, e que como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A mentira, ela se aprofundou, não somente não vão morrer, mas vão ser como Deus, vão evoluir. E hoje há uma doutrina, uma mentira que ainda corre, que quando você morre, você não morre. Você vai para um lugar e lá você volta tantas vezes à Terra e vai evoluindo. Então a primeira mentira de Satanás foi que as pessoas não morrem, mas continuam vivendo e revivendo e são eternos. Que o espírito somente sai da carne e continua vivo, vagando por aí. A primeira mentira aconteceu no Éden. Talvez ali tenha se formado uma antiga religião, que hoje as pessoas conhecem aí, talvez como o espiritismo. Certamente, aí nós podemos ver a origem do espiritismo através dessa mentira. Não vai morrer, quando a Bíblia claramente apresenta outra realidade. Né? E mostra uma evolução, né, entre aspas, aqui, do espírito, da alma, né, que é se tornar igual a Deus. Agora, esse é um assunto assim que muita gente tem dúvida e talvez alguém possa dizer assim, bom, mas ninguém sabe porque ninguém morreu e voltou exatamente para contar. Então,
no que eu vou me firmar, no que eu vou acreditar? Obviamente, a coisa mais segura para você solidificar a sua fé, a sua crença, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E os nossos amigos vão poder ver agora no GC, que passa aqui embaixo, o nosso número do WhatsApp, com o termo "eu quero". O que significa isso? Se você quer conhecer mais sobre o assunto da morte, se você quer receber um estudo bíblico gratuito sobre a morte, nós vamos ter a maior alegria de fazer esse estudo com você. Então, manda um WhatsApp para nós, vai aparecer aqui embaixo da tela o nosso número, o "eu quero", e você manda ali: "eu quero fazer um estudo bíblico, eu quero conhecer mais sobre a morte". E aí nós iremos ver onde você mora e direcionar para que o pastor que atende a sua região, ou a comunidade da Igreja Adventista que fica na região onde você mora, possa entrar em contato com você e ensinar você, à luz da Bíblia, mais sobre esse assunto da morte e também outros assuntos. Então, aproveite essa oportunidade, comece um estudo bíblico, é gratuito e você vai se maravilhar com tudo que a Bíblia tem para revelar e para contar para você. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui, e agora eu queria conversar um pouquinho com o pastor Fray. E pastor Fray, parece que lá no México, pastor Fray, para aqueles que não sabem, é mexicano. O Covid-19 também está pegando, não é? E são já 23 mil mortes lá no México. O Brasil está ganhando, não é uma disputa, né? Mas o Brasil tem mais mortes e o México 23 mil mortes. E lá no México, obviamente, as pessoas também têm medo da morte, dificuldade em relação a isso. E dentro desse assunto que nós estávamos falando aqui, sobre a mentira de Satanás, dizendo que o homem não vai morrer, se ele não vai morrer, ele vai continuar tendo conhecimento, tendo comunicação, tendo contato, tendo sentimentos, enfim, vivendo experiências, experienciando a vida humana mesmo após a morte. Essa seria a teoria de que acontece caso a mentira de Satanás fosse verdadeira. Agora, quando nós vamos para a Bíblia, o que acontece com o homem depois que morre? O homem sabe alguma coisa depois que morre, pastor? Pastor João, boa noite. Boa noite aos amigos aí também que nos escutam. Enquanto estávamos aqui, antes no início, conversava aqui com o pastor Rogério, que acontece isso e algo comum, que um erro nos leva a criar outro erro, uma mentira nos leva a criar outra para poder resolver o problema que criamos anteriormente. Eu gostaria de começar lendo aqui uma citação pequena do livro Grande Conflito, na página 545, onde nós encontramos aqui uma declaração falando sobre esse estado consciente dos mortos. Diz aqui, sobre o erro fundamental da imortalidade inerente, repousa a doutrina da consciência na morte. Doutrina que se opõe aos ensinamentos da Bíblia. E falando sobre a Bíblia, nós temos textos claros que nos falam sobre isso, que acontece quando a pessoa morre. Ela tem alguma consciência, sabe alguma coisa. E eu quero ler aqui um texto bastante conhecido, Salomão, no livro de Eclesiastes, o capítulo 9, os versículos 5, 6 e 10, ele menciona o seguinte: porque os vivos, eles sabem que hão de morrer, mas os mortos, eles não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz abaixo do sol. Tudo quando te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Este texto claramente responde, se há dúvida, de que há alguma consciência, ou a pessoa quando morre consegue pensar ou consegue voltar para fazer alguma coisa, como às vezes na crença popular. Eu lembro, no México o pessoal é bastante supersticioso, e uma das coisas que se fala, fique tranquilinho, durma bem, não incomode muito, porque de noite, não fale do tio que morreu, porque de noite ele volta e ele vai puxar o teu pé. Eu lembro que com essas teorias, com essas crenças, nos assustavam quando éramos pequenos, mas biblicamente isso não tem base alguma. Inclusive Jesus também no Novo Testamento, e eu gostaria de ler aqui também João, no capítulo 11, como Jesus entendia o que acontecia com a pessoa quando ela morria. Se havia alguma consciência, se a pessoa sentia alguma coisa. No capítulo 11, versículo 11 até o versículo 14.
Jesus conversando disse assim: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, então ele estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro, ele morreu. Então Jesus ele compara a um sono, e no sono nós entendemos que estamos inconscientes. Nós não temos noção, quando estamos dormidos, do que está acontecendo, do tempo, e como também Salomão expressou, né? Não há consciência na morte, não há nada para ser feito. Davi também, no Salmo 46, ele menciona que quando a pessoa morre, não tem mais consciência de nada. Tudo acaba. Da mesma maneira também, Isaías, descrevendo o que Ezequias havia mencionado, lembramos que Ezequias ele iria morrer, e Deus acrescentou 15 anos mais. Então ele disse, né? Na morte ninguém te louva, não há louvor, por esse motivo eu te louvo agora que estou vivo. Então isso claramente expressa, biblicamente, que acreditar que o morto, a alma, no caso, que vive, sinta alguma coisa, ou acha alguma consciência de parte da pessoa quando morre, é completamente contrário àquilo que a Bíblia ensina. Fica muito claro, ao lermos esses textos, pastor, de que após a morte não há nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de experiência. Por isso que Jesus compara com um sono. Às vezes os adultos têm o sono mais leve, qualquer barulhinho já acorda e tudo mais, mas criança pequena tem um sono muito pesado. E talvez para entender essa comparação de Jesus, teria que pensar numa criancinha pequena. Pastor Frei tem 2 pequeninhas, não é? Um já é maiorzinho, eu também em casa tenho 2 filhos pequenos, e às vezes a gente chega em casa de noite, agora não tanto, porque com o coronavírus não se sai mais, não é? Mas antes disso, chegava em casa à noite e a criança já dormia no carro. Aí quando você vai levar para casa, você tira ela do carro, aí abre a porta, já acende a luz, a criança não vê nada. Tira o cinto da criança, que normalmente é bem apertado, puxa os bracinhos, a criança não vê nada. Aí você tira a criança do banquinho do carro, da cadeirinha, coloca sobre os seus ombros, a criança não vê nada. Fecha a porta, dá o barulho, a criança não vê nada. Aí você entra no prédio, acende as luzes, chama o elevador, chega em casa. Eu, particularmente, em casa tenho cachorro. Chega em casa, o cachorro late desesperadamente e a criança não vê absolutamente nada, não acorda. Aí leva para a cama, às vezes tira calçado, tira os enfeitezinhos de cabelo. Lá no meu caso tem uma menina, né? Tira ali lacinho, tira tudo. E a criança não vê absolutamente nada. Você faz uma oração, dá um beijinho, ela não vê nada. Quem viu as coisas passarem foram só os adultos que não estavam dormindo, mas quem estava dormindo não teve relação nenhuma com aquilo que aconteceu. Assim é a morte. Quando a pessoa morre, não tem nenhum tipo de conexão, de experiência, de relacionamento. Aqueles que ficam vivos, esses sim, sentem o tempo passar, experimentam as saudades, vivem o luto, sofrem, choram, e tudo isso é normal, porque o pastor Marcos mencionou nisso, que no plano original de Deus não tinha morte. A morte foi um intruso, não fomos criados. Então, há todo esse sofrimento, esse sentimento, mas é por parte de quem fica vivo, não de quem está morto. Depois que está morto, Salomão diz, não tem mais o que fazer. Por isso temos que fazer as coisas enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. E aí, eu volto novamente a falar com você, querido amigo, porque se você tem alguma decisão espiritual a ser tomada na sua vida, você precisa tomar enquanto está vivo. E nem você nem eu podemos garantir um dia sequer mais de vida. Então, o momento de tomarmos as nossas decisões é hoje. Por isso, eu vou pedir novamente que a nossa produção coloque o nosso número do WhatsApp aqui embaixo, e eu quero estimular você que agora está vivo, que tem esse privilégio, que tem essa bênção, esse presente de Deus, para que você possa pedir um estudo bíblico, caso você precise conhecer mais sobre a palavra de Deus. Quem sabe tenha também alguém nos assistindo que precisa tomar a decisão de voltar para a igreja, voltar para Jesus, está afastado, mas hoje entrou nessa live, entrou nesse culto, está assistindo. Meu amigo, minha amiga, enquanto você está vivo, você tem chance de tomar a sua decisão, de voltar para Jesus, mas após a morte não há mais o que se fazer. Por isso, hoje, enquanto há tempo, tome a decisão,
mande o WhatsApp para nós, diga, eu quero voltar, eu quero me preparar para ser um adventista novamente, eu quero ser rebatizado. Talvez tenha alguém que precise tomar a decisão pelo batismo, escreva, eu quero ser batizado. Tome a sua decisão hoje, enquanto tem vida, enquanto há condições de fazer as suas escolhas. Porque depois, amigos, quando nós morremos, obviamente não existe relacionamento nenhum mais e não temos mais como tomar nenhum tipo de decisão. Então isso é muito importante ser frisado. Mas seguindo a nossa conversa, o nosso estudo, tem, pastor Marcos, uma passagem da Bíblia, que na verdade é uma parábola, né? E eu queria pedir que o senhor explicasse para nós essa passagem, essa parábola, que muita gente encontra nela um motivo para acreditar diferente do que toda a palavra de Deus fala sobre o assunto da morte. E eu estou falando da parábola do rico e de Lázaro, lá de Lucas 16. Pastor, podia nos explicar que parábola é essa? O que Jesus contou nessa parábola? Qual é o significado? E principalmente, como que a gente concilia essa parábola com o restante que a Bíblia explica e fala sobre o estado do homem na morte? Bem, pastor João, o texto é Lucas capítulo 16, verso 19 em diante, até o verso 31. Então, a parábola ela conta, e eu acho que vale a pena a gente ler pelo menos, pastor João, algumas partes da parábola para a gente entender a história de dois homens. E tem um terceiro personagem aqui que é chamado Abraão. Olha o que diz aí, Lucas 16, 19 em diante diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E agora começa a parte mais intrigante, né? Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Eu vou ler até o final, pastor João. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Uma referência à Bíblia, né? Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu precisei ler, pastor João, porque a gente precisa entender aqui o que está se falando. Primeiro, uma parábola não é a verdade, pastor João. Isso tem que ficar claro. A palavra parábola significa comparação ou tipo. Então, nós não podemos fundamentar uma crença em cima de uma parábola. Por quê? A parábola ela tem como propósito ilustrar uma verdade. É mais ou menos quando você prega um sermão ou quando você está contando uma história, você faz uma ilustração para poder explicar melhor a verdade que você quer transmitir. Então, a parábola não pode ser tido como a verdade. A parábola é, na realidade, a ilustração para explicar a verdade. Ponto 1. Então, isso tem que ficar claro. Agora, a gente vê alguns elementos interessantes aqui, pastor João. Não é? A gente vê que Jesus também ensina que pobreza não era desagrado de Deus. Por quê? Porque havia um conceito na época, os judeus achavam que os pobres, eles eram agora amaldiçoados, eles estavam sendo amaldiçoados, ou pessoas deficientes físicas estavam sendo amaldiçoados, pagando pecados deles ou dos seus antepassados. E Jesus usa aqui a ilustração dizendo que Lázaro, ele foi salvo nessa parábola. Então, significa que Jesus justamente vai ao encontro dessa ideia vigente na época. Uma outra ideia também que nós encontramos na parábola é a seguinte, de que, na realidade, não há oportunidade após a morte. Só há oportunidade enquanto nós estamos em vida.
E isso deve ficar claro, porque tem muita gente que fica, por exemplo, orando pela alma penada de alguém para que a pessoa saia do purgatório ou que ela, de repente, possa sair de um estágio. Tem batismo de mortos por aí, não tem na Bíblia isso, mas tem pessoas que dizem ser cristãos que até batizam mortos. E a Bíblia diz, não há salvação depois da morte, somente durante a vida. E Jesus também faz referência a isso. E essa talvez seja uma das mensagens principais da parábola. Agora, quer ver que não é literal? Eu vou pegar alguns detalhes. Poderia ficar mais tempo aqui, mas o tempo é curto. Eu vou mencionar alguns. Por exemplo, alma tem dedos, pastor João. Alma tem língua. Alma tem olhos. Alma sente sede. Porque é isso que diz aqui o verso 24 do capítulo 16. Ele pede, para que molhe água na ponta do dedo e refresque a língua. Quer dizer, ele estava com sede, porque está atormentado nessa chama. Jesus usa uma ideia que se tinha na época de inferno, um lugar que estava queimando, uma ideia que os gregos tinham muito, e ele usa aquilo que é conhecido para ir até o desconhecido, ou seja, ele pega essa, vamos dizer assim, essa ideia que era comum na época para trazê-los para a verdade. Mas e o inferno aqui, pastor? A palavra inferno aqui é a palavra Hades, que significa sepultura. Então, veja, nós precisamos entender de maneira muito clara, pastor João, Jesus não está dizendo que existe inferno onde as pessoas estão queimando. Não, ele está usando uma ideia que eles criam para trazer para a verdade. Então, e Jesus também em nenhum momento se contradisse, porque várias vezes ele disse que a recompensa somente por ocasião da sua segunda vinda. Existem vários textos na Bíblia que a gente poderia mencionar. Então, é um absurdo dizer que nós podemos provar a imortalidade da alma baseado na parábola do rico e Lázaro, correto? Porque, na realidade, isso não existe. E tem um outro ponto que é importante a gente entender. Os judeus eles queriam muito que Jesus provasse a sua messianidade. Você realmente é o Messias? Então prova. E Jesus provou isso no registro de João capítulo 11 em Betânia. E o pastor Frei mencionou aqui. Quando ele ressuscita Lázaro, que estava 4 dias já na sepultura, ou seja, já estava cheirando mal. E ele usa o nome Lázaro para fazer referência. Vocês não estão acreditando que eu sou Messias? Vocês esqueceram do que aconteceu com Lázaro? Lázaro, ele ressuscitou. Então, é interessante os trocadilhos que nós encontramos aqui na parábola. E fica claro, se você pegar o verso 31, fica claro também a ideia da oportunidade. Diz Abraão, porém lhe respondeu, diz dentro da parábola, verso 31, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está dizendo assim, siga a Bíblia. Vocês não estão seguindo a Bíblia. Não adianta vocês seguirem aí as alegorias, as ideias do ser humano ou a influência dos gregos, que era um império que veio antes de Roma, que dominava nessa época que Jesus veio ao mundo. Então, nós precisamos entender que o objetivo da parábola é falar sobre o poder das escolhas. Só há oportunidade de salvação em vida. Não há oportunidade de salvação depois da morte. Inclusive, é uma parábola que tem total conexão com o que Salomão fala sobre a morte. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o enquanto tem vida, porque depois no além não há obra, nem sabedoria, nem projeto. Então, há essa conexão perfeita. Agora, uma coisa é fato. Mesmo nós tendo o entendimento aqui da parábola, nós percebendo isso, muitas pessoas, elas usam ou esta parábola, ou outras partes da Bíblia, ou até outras coisas que estão fora da Bíblia, e elas acreditam diferente. E uma coisa é verdade, existem muitas pessoas que vão consultar os mortos, vão a lugares, ou vão a outras pessoas e consultam os mortos, perguntam pelos mortos. E em sessões desta natureza, por vezes, supostamente, o suposto morto aparece. E às vezes fala, e às vezes tem trejeitos, tem peculiaridades que só aquela pessoa tinha e que realmente tem que ter um conhecimento muito intenso. Às vezes fala de detalhes que eram detalhes secretos entre a pessoa falecida e a pessoa que está consultando. Isso é verdade que acontece, que é real. Mas a Bíblia já previa sobre isso. E a palavra de Deus nos dá algumas explicações. Eu queria perguntar ao pastor Frei, pastor, como que Deus vê essas sessões espíritas? E quando, de fato, assim, supostamente uma pessoa falecida aparece, quem é que de fato aparece à luz da Bíblia? O que a Bíblia nos revela sobre isso, pastor? Pastor Lorini, a Bíblia e amigos que estão conosco,
A Bíblia menciona bastante e orienta bastante sobre essa prática. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o que nós temos em Deuteronômio, no capítulo 18, desde o versículo 9 até o versículo 14. Nós encontramos aqui algumas orientações, como Deus vê essa prática. Quando entrares, diz ele aqui na terra, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E aqui dessas abominações, ele irá revelar na sequência, disse assim, não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem haverá também adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o teu Deus, os lança de diante de ti. Então aqui nós vemos de maneira clara o que Deus pensa, como ele enxerga essa prática, né, que hoje tem se tornado comum. Inclusive, se nós olhamos e pesquisamos um pouquinho, no século XIX, nós temos o nascimento do Espiritismo elaborado como ele existe hoje, com as suas crenças, com as suas doutrinas, e a base deles gira em torno a essa consulta, a essa mensagem que se recebe das pessoas que morreram e que supostamente voltam para trazer orientação. E aqui claramente nós temos, é interessante que a necromância, aqui diz necromantes, né? Não terás necromantes entre vocês. Se nós pesquisamos aí o significado de necromância, é a arte, diz, de adivinhar, de saber o futuro, consultando ou por meio do contato com os mortos. É isso que nós temos e, biblicamente, essa prática está condenada. Junto com isso também, nós temos dois versículos mais que eu quero ler aqui rapidamente. Em Levítico 19, diz assim, 19:31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E no versículo seguinte, que é o versículo 20, e também no versículo 27, o homem ou mulher que sejam necromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Até já temos aqui uma condenação para eles. Mas ali alguém poderia argumentar, porque por algum motivo o Espiritismo, ele tomou hoje uma direção diferente. Parece mais uma religião, até inclusive se coloca entre as religiões cristãs, né? E eu tenho uma citação aqui de Ellen White que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque alguém poderia argumentar que essas práticas aqui condenadas na Bíblia não constituem o Espiritismo como nós conhecemos ele hoje, né? Diz aqui, página 552 do Grande Conflito, também diz assim, ele tem poder, perdão, essa não é a citação, aqui está a minha citação, anotei ela aqui, página 556 do Grande Conflito, diz assim, o Espiritismo, porém, que conta centenas de milhares, e, na verdade, milhões de adeptos, que teve ingresso nos centros científicos, invadiu igrejas e alcançou favor nas corporações legislativas e mesmo nas cortes reais. Esse grande engano não é senão o reaparecimento, sob novo disfarce, da feitiçaria condenada e proibida na antiguidade. Então, o que nós temos aqui condenado na Bíblia é o próprio Espiritismo que nós vemos hoje, né? E sobre a segunda parte da pergunta, que o pastor mencionou, que seria com quem as pessoas falam, já que elas não falam com quem eles falam, então com quem eles têm esse contato, né? Primeiro ponto, dá para se perceber que é uma abominação aos olhos de Deus consultar os mortos, algo terrível diante do Senhor. Exatamente. Por um motivo óbvio, na sua palavra ele revela que isso não vem dele, que não é de Deus, que não tenha uma desobediência explícita, porque a Bíblia revela que não há como consultar, não há sabedoria, não há conhecimento, não há sentimento. Obviamente, quem faz isso está se rebelando descaradamente contra o Senhor e sua palavra. E na sequência, para responder a essa segunda pergunta, né, com quem eles conversam, então, se eles veem essas aparições ou dizem receber mensagens de algum espírito, né? E Paulo menciona em 2 Coríntios, o capítulo 11, ele diz, porque os tais são falsos apóstolos. Claro, ele está criticando aqui pessoas falsas, mas ele continua mencionando obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar-se, disse ele,
porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, disse, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então nós temos aqui também esse esclarecimento de Paulo, que o diabo também tem poder para fazer essas manifestações, para ele aparecer. Porque as pessoas consultam, às vezes, os médiums, no caso, para ter um contato com seres amados que um dia faleceram, e supostamente eles conseguem trazer eles de volta para receber uma mensagem deles. Então a pergunta seria essa, né? Com quem eles falam? E ele consegue imitar perfeitamente, então, pastor. Assim, imitar a voz, o jeito de falar, a imagem, é como se aparecesse a pessoa falecida mesmo. Veja essa citação interessante aqui do Grande Conflito. Na página 552, agora sim a citação que queria mencionar antes, diz assim: ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são produzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que seus queridos estão gozando a aventura celestial e, sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E veja, se Satanás foi tão astuto, capaz de levar ao erro Eva e também Adão, antes da entrada do pecado no mundo, né, eles ainda assim vivendo no plano original, perfeito de Deus, quanto mais nós hoje que vivemos nesse mundo de pecado, deturpado, enfim, nós não podemos de forma alguma entrar no terreno encantado de Satanás. A única segurança é ficar longe, não é? Porque estará se comunicando diretamente com as trevas, algo que abomina totalmente Deus. Mas, para avançar um pouquinho aqui, caminharmos já para o final, qual é a esperança, então, que existe na Bíblia para a morte? Nós vimos que a morte é o contrário da vida, é quando o fôlego de vida volta para Deus e fica só o pó da terra, que é sepultado, vai para a sepultura. Não há nenhuma comunicação, não tem como se tomar uma decisão, mas qual é a esperança? O tema desse nosso bate-papo é a morte é o fim? Qual a saída para isso? Há esperança? Pastor Rogério, quando vamos para a Bíblia, existe esperança mesmo após a morte, pastor? Claro, pastor João. Nós estamos falando aqui, alguém pode pensar, o que vai acontecer então? Como tudo acaba? Será que no momento que a pessoa vai para a sepultura acaba ali? Eu quero ler para vocês 2 textos bíblicos e depois um texto do Grande Conflito também, assim como o pastor Frei fez. Na Bíblia, eu quero que você me acompanhe no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. O texto diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Nós já vimos que a palavra dormir e a morte tem, como o pastor Marcos citou, estão falando daqueles que morreram. Então, dormir, está dormindo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Todo mundo fica triste quando alguém morre, né? Mas aqueles que não têm esperança entram em desespero. Mas há um grupo que tem esperança. Esperança no quê? Na volta de Jesus. Olha só o que diz a partir do verso 16 desse mesmo capítulo 4. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí termina assim: consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. Então é um consolo saber que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, antes de nós sermos transformados. Depois que nós vermos nossos queridos que um dia a morte levou a ser ressuscitados, nós que estamos aqui, eu e você que estamos conversando, nós seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. É por isso, pastor Rogério, que lá naquele episódio de Betânia, que foi citado aqui pelo pastor Marcos e por outros também, pelo pastor Frei, quando Jesus ressuscita Lázaro, quando ele está conversando com as irmãs, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Isso Quem mesmo. crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas não é naquele momento, porque naquele momento a pessoa vai para a sepultura. E pelo texto é quando Jesus voltar, aí sim que vai haver a ressurreição. Mas há uma esperança linda, uma esperança maravilhosa. E a esperança ainda é maior, porque depois que houver essa ressurreição e nossa transformação, nós vamos morar com o Senhor. E aí,
em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz o seguinte: e Jesus mesmo, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte, eu vou fazer um jargão aqui, tá, pastor? A morte morrerá. Não haverá mais morte. Né? Todos que chegarem lá, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, nem choro, porque as coisas já passaram, não haverá morte. E eu quero ler um texto. Eu tinha reservado 2, mas eu vou, devido ao tempo, eu vou ler um texto só. Eu vou pedir para colocar na tela o texto aqui, na página 644. Olha só o que diz aqui. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, despertais vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. Que esperança linda, né? Eu não sei, se você já perdeu alguém, eu já tive pessoas queridas que eu perdi, e a minha esperança é que naquele dia da volta de Jesus, eles ouçam a voz do Pai querido e levantem da sepultura. Né? Quem já teve esse desprazer de ver a morte levar alguém, vai poder ter essa certeza, ver os mortos ressuscitando em Cristo Jesus. Por isso, aquele momento da despedida diante de um caixão e enfim, diante das lágrimas, não é? É um momento de um até logo, mas não Isso de um mesmo. adeus, porque há esperança, não é? A morte não é o fim. E eu citaria ainda, pastor, 1 Coríntios, não vou ler tudo aqui, mas em casa os amigos depois podem ler, capítulo 15, a partir do verso 51 até o 58. Ótimo texto. Mas ali diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Já vimos que dormir é morrer, então nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí diz: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, Amém. essa esperança ela é tão completa que, se porventura alguém já perdeu um ente querido e talvez morreu com alguma deformação no corpo, com alguma consequência de alguma doença, são tantas as tristezas, Em alta idade. em alta idade, ou num acidente, ou talvez nem tenha-se mais o corpo devido a um incêndio, ou perdido Ao no tempo. mar, ou ao tempo mesmo. Aqui vai acontecer um milagre, porque assim como Deus teve o poder de criar do nada, ele vai poder recriar, e o corpo corruptível vai ser incorruptível, e o corpo mortal vai ser imortal. Pastor João, esse texto é interessante, porque a palavra incorruptível aqui no original grego, aphartos, significa imperecível, imortal. Então, só para a gente entender e confirmando isso que você está dizendo aí. Então, o original está dizendo assim, vai ser, na realidade, imperecível, imortal, vai ser perfeito. Restaurado ao original do Éden. E o apóstolo Paulo, daí parece que ele conversa com a morte, né? Onde está a morte? Verso 55, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há muita esperança. Há muita esperança no nome do Senhor Jesus. Amém. E para concluir, queridos amigos, nosso tempo aqui está terminando, mas eu queria que cada um deixasse uma mensagem breve, final, respondendo a seguinte pergunta: como podemos consolar uma pessoa que perdeu um ente querido? Por exemplo, às vezes morre num acidente o pai e a mãe de uma criança. Ou morre, às vezes, o marido de uma esposa recém-casados. Como nós podemos consolar? Às vezes a gente ouve alguns consolos mais ou menos assim: não, está lá no céu, uma estrelinha, está olhando. Será que haveria realmente conforto nisso? Como podemos confortar, com a esperança da Bíblia, pessoas que estão enlutadas e sofrendo por causa da morte? Pastor João, eu lembro de ter situações bem rapidamente. Uma que eu tive que fazer um funeral de um senhor que, né, morreu num acidente de caminhão. O caminhão passou por cima dele e eu tive que consolar a família.
Eu lembro de outra situação de uma menina de 8 anos que morreu com leucemia, que eram líderes meus, muito amigos. Tive que consolar e fazer um enterro de uma criança, muito difícil. E lembro de várias outras situações difíceis. E eu aprendi uma coisa: para consolar uma pessoa, fique com ela. Eu lembro de outra situação de um amigo que perdeu pai, irmão e sobrinho num acidente, e os 3 caixões assim, e eu tive que ir lá, não sabia muito o que fazer. E assim eu fui aprendendo, que é ficar do lado, né? Às vezes nem falar muito. Simplesmente você ficar ali, relembrando, quem sabe, sobre a volta de Jesus, estando com a pessoa, ajudando ela nos momentos que ela precisa ali. Porque às vezes o muito falar até atrapalha. Isso, pastor Marcos, é uma verdade. Muitas vezes naquele momento, às vezes a gente pensa em poder chegar lá e dizer, ó, eu vou falar da Bíblia, eu vou mostrar todos os textos que nós mostramos aqui, vou mostrar, mas naquele momento a pessoa não está pronta para aquilo. Nós temos que dar esse apoio, esse ombro para que ela possa chorar, viver o seu luto, e num momento oportuno, depois disso, aí sim eu posso chegar com a palavra de Deus e, olha, agora eu quero te mostrar a esperança que eu tenho para que você tenha também. Mas naquele momento nós temos que estar à disposição das pessoas para ajudá-las. Com empatia, com carinho, com amor, não é? Muito bem. Outro detalhe também, pastor João, quando as pessoas morrem, alguns morrem em circunstâncias diferentes. Então é muito normal que talvez nós que estamos vivos julguemos humanamente e haja dúvida em nós o que vai acontecer. Eu diria também que uma maneira de encarar é confiar em Deus e confiar no seu amor. Cada caso será avaliado dependendo das suas circunstâncias, e Deus reconhece o coração, com certeza fará uma avaliação correta e sempre do lado da misericórdia. Temos um Deus cheio de amor também e temos que confiar nele. Isso é uma verdade. Às vezes a gente fica pensando, mas morreu numa situação tão estranha. Nós não conhecemos o coração de ninguém. E eu digo uma coisa sempre quando vejo uma pessoa enlutada: ninguém tem o direito de tirar a esperança do teu coração. A esperança é algo que é dada por Deus. Então ninguém nesse mundo tem esse direito de tirar a esperança de alguém do reencontro. Porque nós temos que buscar esse reencontro. Louvado seja Deus por tudo isso. Enfim, chegamos à conclusão do nosso programa e, em resposta à pergunta, é a morte o fim? Não, a morte não é o fim. A morte é uma pausa. É uma pausa onde não há conhecimento, não há sabedoria, não há sentimento, mas não é o fim. A morte é um momento onde se aguarda a volta do Senhor Jesus, e aí existe a esperança de que quando Cristo voltar, a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar para viverem eternamente ao lado de Deus. Eu quero agradecer a presença dos nossos amigos, pastor Rogério, pastor Fray, pastor Marcos. Obrigado por estarem aqui mais uma vez, que Deus possa os abençoar, e passar ao pastor Marcos a palavra para fazer a conclusão e o fechamento final deste programa. Muito bem, querido amigo, querida amiga que está aí. Eu quero ler apenas 2 textos com você agora para encerrarmos esse programa que fala que a morte não é o fim. Apenas relembrar algumas coisas que falamos aqui. O texto de João, capítulo 11, verso 25, diz assim: Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O texto é muito claro. Se você crer em Deus, se o teu ente querido cria, tinha que se esperar 4 dias. E Jesus esperou esses 4 dias de acordo com a crença da época. E Lázaro ressuscitou como um símbolo daqueles que vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus. Jesus disse que, por ocasião da sua volta, 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, nós teremos a alegria de ver aqueles que morreram em Cristo ressuscitar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala a mesma coisa. E fala também da transformação dos vivos. Mas eu quero encerrar também lendo o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7. Esse texto aqui é um texto que fala da vinda de Jesus. E diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Queridos, todo olho vai ver. Jesus vai vir a essa terra. E eu quero que você entenda que aqueles que partem, eles levam uma parte daqueles que ficam. E os que ficam, ficam com uma parte dos que partem. Isso é uma verdade. A morte, ela não finda o espetáculo da vida. Nós precisamos entender isso. A morte não é o fim, porque Jesus disse que se nós crermos em Cristo, haverá ressurreição. E Cristo disse para aqueles que crerem em sua palavra, na primeira ressurreição por ocasião da vinda de Jesus. E nós precisamos entender que em breve nós vamos assistir o funeral da própria morte, porque a morte não é o fim. Grave isso. Pense nisso.
E eu tenho a certeza de que Deus vai te dar não só esperança, mas vai te dar também vigor, vai te dar a oportunidade de você, muito em breve, poder rever os queridos que morreram e também poder ter a oportunidade, se caso a morte te levar, de um dia também ser ressuscitado. Mas se isso não acontecer, você vai ter a oportunidade de ser transformado por ocasião da segunda vinda de Jesus. Porque os sinais da vinda de Jesus, conforme Mateus 24 e Lucas 21, nos dizem, estão aí e estão acontecendo aos nossos olhos. Agora, o que nós precisamos fazer, queridos amigos, é nos preparar. Você está preparado? Você quer conhecer um pouco mais da Bíblia? Ligue para esse telefone que está aí na tela. Se você quer saber um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre a morte ou outros temas, aproveite este canal para conhecer um pouco mais da palavra de Deus e se preparar para a segunda vinda de Jesus. Vamos orar? Querido bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de podermos estar agora, não só discutindo um tema e descobrindo verdades, mas também fortalecendo a nossa esperança na tua vinda e fortalecendo a nossa esperança na promessa de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Que o Senhor nos ajude a confiarmos na Bíblia e que nós possamos fazer isso com a certeza de que estamos confiando na verdade absoluta da tua palavra e também transmiti-la a outros. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.